Ricardo Isaacson dos Santos Leite, o Kaká que o mundo inteiro conhecia pelos gols, pelos títulos e pela elegância dentro e fora de campo, caminhava sozinho pelo Parque Ibirapuera em uma tarde de sábado que parecia comum demais para alguém tão acostumado a ser observado. O sol atravessava as copas enormes das árvores como se estivesse pintando tudo com um filtro dourado, e o vento leve carregava o cheiro de grama molhada do lago. Ele caminhava devagar, como quem não tem pressa de chegar a lugar nenhum. Talvez porque, naquele dia, o destino não queria que ele realmente chegasse, queria que ele voltasse. Voltasse no tempo, voltasse para dentro de si, voltasse para um lugar que ele tentou, por muito tempo, evitar. Seus passos o levaram até o banco de madeira desgastado, que ficava bem próximo da beira do lago. Um banco simples, mas carregado de um peso emocional que só ele entendia. Ali, anos atrás, ele tinha vivido alguns dos momentos mais marcantes da juventude, conversas intermináveis, risadas tímidas, promessas feitas de forma quase sussurrada, e um amor que não chegou a florescer completamente, mas deixou raízes profundas. Ele passou a mão pelo encosto do banco, como se tocasse uma cicatriz antiga que ainda doía, mesmo depois de tanto tempo. Ali, exatamente ali, era onde Laura costumava sentar, com o cabelo preso de um jeito despretensioso, segurando um copo de sorvete de morango enquanto falava dos sonhos que tinha. Trabalhar com crianças, viajar pelo Brasil, mudar vida sem precisar ser famosa. Ele fechou os olhos, permitindo que a memória viesse como uma onda forte. E ela veio, o riso dela misturado aos pássaros ao redor, os pés dela batendo no chão sempre que ficava nervosa, a maneira como ela dizia Ricardo, você pensa demais. Ele sorriu sozinho, um sorriso curto, quase triste. E então, como um trovão que parte o céu ao meio em um dia azul, uma voz surgiu atrás dele. Ricardo, você realmente não lembra de mim. O coração dele disparou. A frase, a entonação, o tremor emocional. Tudo parecia arrancado de um passado que ele achava enterrado. Ele virou devagar, como se tivesse medo de olhar para algo que pudesse machucá-lo de novo. E ela estava ali, de pé, como se tivesse saído diretamente de uma fotografia antiga que alguém guardou por anos. Laura. A palavra escapou antes mesmo que ele pudesse pensar. A mulher à sua frente tinha os mesmos traços delicados, o mesmo olhar profundo que parecia ler emoções escondidas, o mesmo modo de inclinar o rosto quando estava prestes a chorar. Os olhos dela encheram d'água imediatamente. Eu sabia, ela murmurou, cobrindo a boca com a mão. Eu sabia que meu coração não tinha me enganado. Era mesmo você, Ricardo. Ele ficou imóvel. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Crianças correndo, casais caminhando, os ciclistas passando pela ciclovia. Tudo se dissolveu até que só restassem os dois. Ela deu um passo à frente. O vento soprou, levantando alguns fios do cabelo dela. Eu esperei tanto por esse momento. Sua voz era baixa, mas carregada de verdade. Tantos anos, Ricardo, tantos anos lembrando daquele dia neste parque, neste mesmo banco. Kaká engoliu seco. Cada palavra dela cutucava memórias que ele guardou com o maior cuidado. Memórias que ele temia revisitar. Laura, repetiu, sem conseguir se conter, você sumiu. Desapareceu sem nenhuma explicação. Eu tentei te achar, tentei tanto. Os olhos dela brilharam. Eu sei de tudo. Eu sei do bilhete que você deixou naquele café da esquina da Paulista. Eu sei que você voltou aqui várias vezes antes de viajar. Eu sei como você ficou quando assinou o contrato e percebeu que eu não tinha ido me despedir. O choque percorreu o corpo do ex-jogador. Não eram apenas memórias aleatórias. Eram detalhes íntimos, momentos que só eles dois compartilhavam. Detalhes impossíveis de alguém inventar. Ele sentiu o ar preso no peito. Como? Como você sabe disso tudo? Por quê? Ela respirou fundo, como quem luta para não desmoronar. Eu nunca esqueci da gente. Nunca esqueci de você. Ela levantou a mão, como se fosse tocá-lo, mas recuou antes de encostar. Você ainda toma vitamina de banana com aveia no café da manhã? Ela perguntou, com um sorriso melancólico. Kaká arregalou os olhos. Isso, ele balbuciou. Isso era tão nosso.
E você ainda guarda folhas secas dentro de livros? Ela continuou, quase rindo com lágrimas. Eu lembro da nossa folha preferida. A que caiu exatamente aqui, bem nesse banco. A folha que você colocou dentro do livro de Salmos que carregava para todo lugar. Ele levou a mão à cabeça, sentindo um impacto emocional como um chute no peito. Aquilo era real demais para ser coincidência. Laura, ele sussurrou. Onde você esteve esse tempo todo? Ela olhou para longe, para o lago, como se procurasse palavras entre os reflexos na água. Eu precisava sumir. Sua voz começou firme, mas logo vacilou. Precisava entender quem eu era longe de tudo. Longe de você, longe das expectativas, longe daquela vida que parecia grande demais para mim. O silêncio caiu entre os dois. O vento continuava soprando, movendo as árvores como se elas também quisessem ouvir. Eu pensei que você tivesse me esquecido. Ela disse, baixinho. Pensei que você tivesse seguido em frente. Kaká sorriu amargo. Algumas pessoas, ele disse, a gente não esquece. Ela baixou os olhos, emocionada. Eu voltei porque precisava te ver. Porque precisava saber se... Ela hesitou. Se ainda existia algo entre nós. Ele sentiu o coração pesar. Parte dele queria abraçá-la ali mesmo. Parte queria acreditar. Parte queria entregar-se de novo ao que nunca foi resolvido. Mas algo, um fiapo de dúvida, um som distante da razão, murmurava dentro dele. Algo fora do lugar. Um detalhe pequeno demais para ser explicado, mas grande o suficiente para incomodar. Ainda assim, ele respirou fundo e disse, vamos caminhar. Temos muito a conversar. Ela sorriu. Um sorriso que parecia, ao mesmo tempo, antigo e estranho. E assim, lado a lado, caminharam pelo gramado do Ibirapuera, como se estivessem revivendo cenas de um filme que o destino decidiu reprisar. Os passos eram lentos. A conversa fluía com naturalidade assustadora. Sobre o passado, sobre os sonhos adolescentes, sobre o medo que os dois tinham quando o mundo parecia grande demais para o amor que carregavam. Ela lembrava de tudo. De absolutamente tudo. Lembrava da música que tocava no celular dele quando ele recebeu a primeira proposta da Europa. Lembrava de como ele suava frio antes de cada jogo decisivo. Lembrava do apelido carinhoso, que só ela usava. Lembrava até do medo infantil que ele tinha de borboletas, algo tão específico que nem os melhores amigos dele lembrariam. Era perfeito demais, detalhado demais, e era aí que a dúvida crescia. Porque o amor verdadeiro, o amor vivido, não é perfeito, não é memorizado, não é repetido como um script. Em certo momento, Kaká parou de caminhar. Ela também parou, virando-se para ele com um olhar interrogativo. Ricardo, ele a observou. A postura, a respiração, a forma como ela reagia rápido demais, como se estivesse sempre preparada para dizer exatamente o que ele queria ouvir. Laura, ele começou, sem saber exatamente como completar a frase. Você parece diferente. Ela riu, nervosa. 12 anos mudam qualquer pessoa. Eu sei, mas você não mudou nada. Ela desviou o olhar por um segundo rápido, mas suficiente para que ele percebesse algo mais profundo, algo escondido. Mas antes que pudesse pensar, ela segurou a mão dele. Não tente estragar isso, ela disse, com voz trêmula. Por favor, não agora. Ele não disse nada, e talvez o silêncio dele tenha sido interpretado por ela como aceitação. O sol começava a descer atrás das árvores quando voltaram para perto do banco. Ela sorriu ao olhar para o local. Você lembra, quando a gente sentou aqui e você disse que queria ter uma vida simples? Ele riu. Eu era cheio de sonhos, era cheio de fé. Ela corrigiu suavemente. E isso foi uma das coisas que mais me encantou em você. O coração dele bateu mais forte. A lembrança era real, mas algo ainda estava errado. Você, ele falou, desapareceu, sem explicação. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Eu não estava bem, e não ia te atrapalhar. Mas agora eu voltei. Kaká observou por alguns segundos longos, intensos. E antes que pudesse formular sua próxima pergunta, ela deu um passo à frente, segurando o rosto dele entre as mãos.
Eu voltei porque ainda te amo. Foi ali, naquele exato instante, com os dedos dela tocando sua pele e com o mundo inteiro desaparecendo ao redor, que a dúvida se transformou em medo. Um medo silencioso. Um medo que não fazia sentido, mas que estava prestes a ganhar forma. A tarde no Parque Ibirapuera começava a mudar de cor, como se o próprio ambiente sentisse que algo extraordinário, ou estranho, estava acontecendo. O céu ganhava tons alaranjados e rosados, refletindo no lago, enquanto o movimento de pessoas diminuía lentamente. Cacá e a mulher que afirmava ser Laura caminhavam pela trilha principal, onde os corredores faziam seu treino diário, onde casais tiravam fotos, onde famílias inteiras se sentavam na grama para conversar. Mas, para ele, nada disso existia. Ao seu redor, o mundo parecia um pano de fundo borrado, como se tivesse sido projetado apenas para servir de cenário aquele reencontro que vinha mexendo com todas as certezas que ele achava ter. Era como se estivesse preso entre o encantamento e o desconforto, entre o desejo de acreditar e o medo de estar sendo enganado. O silêncio entre os dois era confortável e incômodo ao mesmo tempo. Em certo ponto, a mulher que dizia ser Laura começou a falar de forma mais animada, descrevendo detalhes minuciosos de um passado que só os dois haviam compartilhado. E era justamente isso que deixava tudo ainda mais confuso. Você lembra daquele dia em que a gente decidiu fugir da movimentação e sentamos lá perto da marquise? Ela perguntou, sorrindo de um jeito nostálgico. Você estava tão nervoso com a possibilidade de assinar contrato na Europa que derrubou seu suco no meu vestido. Cacá riu, mas sua expressão imediatamente mudou quando percebeu algo curioso. Sim, disse ele, tentando manter a naturalidade. Eu lembro disso. Eu fiquei desesperada porque era meu vestido preferido. Ela continuou. Mas você ficou tão sem graça que eu acabei achando fofo. Ele assentiu. Tudo o que ela disse estava correto. Mas havia um detalhe, um pequeno detalhe, quase insignificante, mas que só alguém que realmente viveu aquele momento se lembraria. E você lembra? Ele perguntou. Qual era o sabor do suco? Ela respondeu na mesma hora. Maracujá. Era maracujá, claro. Você bebia isso o tempo todo naquela época. Ele parou de andar. Não era maracujá. Era laranja com cenoura, a bebida que ele tomava todos os dias antes do treino, recomendada por um nutricionista do clube. Não era um erro enorme. Não era um erro absurdo. Mas era o primeiro erro real. Um deslize. Uma fissura pequena demais para despedaçar tudo, mas grande o suficiente para acender um alerta dentro dele. Era mesmo? Ele perguntou, mantendo a voz neutra. Claro que era. Ela insistiu, com convicção. Você vivia reclamando que maracujá te dava sono. Ele forçou um sorriso. A convicção dela era assustadora, como se estivesse absolutamente segura de algo que nunca aconteceu. Ela percebeu que ele tinha parado de andar. Por que me olha assim? Perguntou, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Ele desviou o olhar, fingindo que observava o lago. Nada, só estou lembrando daquele dia. Eu também, ela disse suavemente, segurando o braço dele. Foi um dos dias mais bonitos que vivi ao seu lado. Ele forçou outro sorriso, mais discreto dessa vez, porque uma parte dele concordava com ela. Aquele dia tinha sido realmente especial. Mas a verdadeira Laura teria se lembrado do suco. O detalhe era pequeno, mas o real nunca falha nos detalhes. Continuaram andando. O vento aumentava, trazendo consigo um frescor que anunciava o início da noite. A mulher manteve a conversa animada, quase empolgada, como se quisesse preencher cada segundo com lembranças, como se quisesse se provar, como se estivesse em uma corrida contra a dúvida que talvez ela mesma soubesse que viria. Lembra quando você trancou sua chave dentro do carro? Ela disse, rindo alto. E a gente teve que esperar quase 1 hora até o chaveiro chegar? Ele balançou a cabeça, surpreso. Sim, lembro disso. Você ficou tão bravo que quase chutou o carro. Ela gargalhou. E eu fiquei dizendo que ia contar para sua mãe. Ele riu. Isso era minha cara mesmo. Mas no fundo, Cacá estava inquieto. Era tudo real. Sim, mas também era tudo ensaiado. Como se ela soubesse exatamente o que dizer para provocar nele a sensação de retorno,
de pertencimento, de nostalgia. Isso era perigoso. Era intoxicante. E, ao mesmo tempo, profundamente suspeito. Depois de alguns minutos, o caminho os levou até uma área mais tranquila do parque, onde árvores altas criavam uma sombra natural e onde os sons da cidade pareciam mais distantes. Kaká respirou fundo. Ele precisava testar algo, não para colocá-la contra a parede, mas para tentar salvar sua própria lucidez. Você lembra? Ele começou, com cuidado, daquela noite em que eu precisei jogar com febre? Ela não hesitou. Lembro, claro. Foi horrível. Você quase desmaiou no final. E lembra o que aconteceu depois disso? Ele insistiu, olhando diretamente para ela. Você ficou bravo comigo porque eu insisti para você ir ao hospital. Ela respondeu rapidamente. E você teimou que só precisava descansar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos longos. Essa frase estava certa, mas algo estava errado. Terrivelmente errado. E antes disso, ele insistiu, apertando os olhos como se procurasse detalhes no rosto dela. Antes, ela repetiu. Não teve nada antes. Você só desmaiou. O coração dele quase parou. Ela não sabia. Não sabia do que realmente aconteceu. Não sabia de algo que apenas uma pessoa no mundo sabia. Naquela noite, quando ele estava deitado no chão do vestiário, tremendo de febre e cansaço, Laura verdadeira havia ficado ao lado dele segurando sua mão. Ela ficou ali, no chão frio, com ele, até o médico chegar. Ela chorou em silêncio, sem que ninguém visse. Ela apertou a mão dele tão forte que a aliança da mãe dela deixou uma pequena marca no dorso da mão dele. Isso era algo que só eles dois sabiam. Um segredo do tipo que não se conta nem para os amigos. E a mulher diante dele não sabia. Você tem certeza? Ele perguntou, com um tom baixo, quase sussurrado. Absoluta, ela disse, convicta. Kaká assentiu lentamente. O coração dele começou a bater mais forte. A dúvida virou certeza. Mas ele não mostraria isso. Não ainda. O sol estava quase se escondendo quando voltaram ao banco onde tudo tinha começado. Ela parecia mais tranquila agora, como se estivesse segura de que já tinha convencido ele de tudo. Ricardo, ela disse, sentando-se no banco e puxando ele pela mão para se sentar também. Eu preciso que você confie em mim. Em que exatamente? Ele perguntou, ainda em um tom calmo. Em nós. Ela respondeu, tocando no peito dele. No que a gente era. No que poderíamos ter sido. No que ainda podemos ser. Ele engoliu seco. 12 anos é muito tempo. É, ela concordou, com a voz embargada, mas o coração não sabe contar tempo. Ele ficou olhando para ela, para o rosto, o jeito de falar, o brilho nos olhos que parecia tão familiar e tão falso ao mesmo tempo. Laura, ele murmurou. Sim, você ainda tem aquela pulseira de prata. Ela congelou por menos de um segundo, mas foi tempo suficiente para ele perceber. A pulseira. Ela repetiu. Aquela que eu te dei, antes de ir para a Europa. Ah, aquela. Ela respondeu, sorrindo para disfarçar. Eu não uso mais. Por quê? Por quê? Ela disse, desviando o olhar. Ficou velha. Kaká sentiu uma fisgada no peito. Era uma mentira. Uma mentira fácil, rápida, conveniente. E era mais uma prova. Uma pulseira de prata não envelhece assim. E Laura nunca teria deixado de usar. Aquela pulseira tinha significado para ela o que uma taça da Champions significava para ele. Enquanto ele tentava entender seus próprios sentimentos, a mulher segurou sua mão novamente. Ricardo, o que está acontecendo? Você está me olhando estranho. Nada, ele disse, com um sorriso artificial. Só estou processando tudo isso. Ela acariciou a bochecha dele. Eu senti tanta falta de você. Ele se afastou sutilmente. Não muito, apenas o suficiente para ela sentir que algo estava mudando. Vamos continuar andando, ele disse, levantando-se. Ainda não acabou o dia. Ela levantou também, um pouco confusa, mas tentando manter a naturalidade. Caminharam novamente pelo parque, desta vez com a noite se aproximando. As luzes começavam a acender, refletindo nos rostos das pessoas que passavam.
mas dentro dele, tudo estava escuro. Um nó se formava na garganta. Ele queria acreditar. Queria desesperadamente acreditar. Queria que fosse verdade. Mas não era. Não podia ser. Não depois dos erros. Não depois das respostas decoradas. Não depois da mentira sobre a pulseira. E então, quando passaram por um pequeno quiosque de café dentro do parque, um pensamento cruzou a mente dele. Ele se virou para ela e perguntou: Laura, você lembra qual era o nome da sua professora favorita no ensino médio? O rosto dela ficou completamente estático. Por 3 segundos que pareceram eternos, ela ficou sem saber o que dizer. E então disse: claro que lembro. Era a dona. Ele não disse nada. Apenas observou. Dona Marisa. Ela arriscou. Cacá fechou os olhos por um instante. Não era Marisa. Era Helena. Era a pessoa que influenciou Laura a trabalhar com crianças. Era a mulher que ela admirava profundamente. Era impossível ela esquecer. Quando ele abriu os olhos novamente, ela estava pálida, tentando entender por que ele a olhava daquele jeito. E naquele momento, por trás das árvores iluminadas pelo pôr do sol, algo se quebrou dentro dele. Não era apenas a ilusão de reencontro. Era o coração dele dizendo: essa pessoa não é quem você pensa que é. Ricardo, ela disse, dando um passo em sua direção. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Vamos continuar, ele disse. A gente precisa conversar. O medo tomou conta do rosto dela, como se ela soubesse que uma maré gigante estava prestes a engolir tudo. E ainda assim, caminhou ao lado dele. A noite finalmente caiu sobre o parque. E com ela, caiu também a máscara que a mulher tentava manter. Mas a verdade completa ainda estava por vir. E quando viesse, mudaria tudo. A noite finalmente começou a cair sobre o Parque Ibirapuera e com ela veio uma mudança súbita no clima que ninguém parecia esperar. O vento ficou mais frio, mais rápido, fazendo as folhas das árvores se agitarem como se tentassem avisar que algo estava prestes a acontecer. As luzes amarelas dos postes refletiam no chão úmido, e o murmúrio distante de trovões anunciava uma tempestade que se aproximava rápido demais. Cacá e a mulher que dizia ser Laura caminhavam em silêncio, ambos segurando um aperto no peito. Ele por causa das dúvidas que cresciam como um buraco negro engolindo cada lembrança verdadeira, e ela por causa do medo de que a verdade, aquela que ela escondia atrás de memórias ensaiadas, finalmente viesse à tona. A cada passo, a distância emocional entre os dois parecia aumentar, até que, sem aviso, as primeiras gotas de chuva caíram, grandes, frias, rápidas, estalando no chão ao redor deles. Pessoas começaram a correr para todos os lados, procurando abrigo debaixo das marquises, das árvores mais densas, dos quiosques espalhados pelo parque. Vamos nos abrigar ali, Cacá disse, apontando para a área coberta próxima ao pavilhão da Oca, onde muitas pessoas também corriam para se proteger. A mulher concordou com um aceno rápido, segurando o vestido para não tropeçar enquanto a chuva engrossava rapidamente, transformando o gramado em pequenas poças brilhantes. Quando chegaram debaixo da cobertura branca do pavilhão, a tempestade já tinha dominado o parque. A água caía com força, criando uma cortina quase densa demais para permitir ver o outro lado. O barulho das gotas batendo no telhado ecoava como um tambor incessante. Lá dentro, pessoas se apertavam, algumas rindo, outras reclamando, mas a maioria apenas observando a chuva com resignação. Cacá ficou encostado em uma das colunas, respirando fundo, tentando organizar seus pensamentos que vinham em ondas descontroladas. Ele não era um homem impulsivo. Sempre teve uma calma quase angelical, uma paciência que muitas vezes irritava até os treinadores. Mas naquele momento, com a chuva caindo lá fora e a suposta Laura ao seu lado, ele não conseguia mais evitar o inevitável. Sem olhar para ela, perguntou com a voz baixa, mas firme: quem é você? O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a chuva lá fora. A mulher congelou, os olhos arregalados, como se aquelas palavras tivessem atingido seu peito com força. Como assim? Ela murmurou, ainda tentando esconder o tremor na voz. Ricardo, sou eu. Não, ele interrompeu, virando-se para encará-la. Não é você.
A verdadeira Laura nunca teria esquecido da pulseira. Nunca teria inventado o suco errado. Nunca teria errado o nome da professora dela. E muito menos teria inventado aquela história da noite que eu passei mal. Eu sei o que aconteceu. Eu sei quem estava comigo. A mulher empalideceu. A chuva parecia ficar ainda mais intensa a cada palavra que ele pronunciava. Eu posso explicar, ela disse, com lágrimas começando a se formar. Pode, ele respondeu, cruzando os braços. E vai explicar agora. Ela olhou ao redor, como se buscasse uma rota de fuga, mas era tarde. O parque estava tomado pela tempestade. A água caía com violência, e a cobertura onde estavam parecia ser o único abrigo possível. Pessoas ao redor conversavam baixinho, mas ninguém prestava atenção neles, e isso tornava tudo ainda mais claustrofóbico. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela. Eu não queria. Eu juro que não queria te machucar. Começou, com a voz trêmula. Meu nome não é Laura. Meu nome é Melina. Kaká fechou os olhos por um breve momento. Era como se tivesse levado um soco no estômago, mesmo já esperando por isso. Continue, ele pediu, sem elevar a voz. Eu conheci o Dante, ela disse, enxugando as lágrimas com pressa. Ele trabalhava comigo há alguns anos. A gente morava na mesma república quando eu estava tentando a vida em São Paulo. Um dia, quando estávamos conversando, ele começou a falar de você e da Laura, da história de vocês quando eram jovens, de como você tinha sido importante para ela. Kaká respirou fundo. Dante tinha sido um dos seus melhores amigos na juventude, e a lembrança do nome dele trouxe uma pontada ainda mais forte ao peito. Continue, repetiu ele. No começo, ela disse, olhando para os próprios pés, eu só ficava ouvindo. Talvez porque eu achasse a história bonita. Talvez porque meu coração estivesse cansado da vida que eu levava, de tentar e tentar sem conseguir ser reconhecida por nada. Eu via a história de vocês como algo puro, sabe? Algo que me fazia acreditar no amor, no destino, nessas coisas que parecem bobas, mas que a gente precisa para sobreviver. A chuva caía com tanta força que alguns pingos conseguiam atravessar o vento e respingavam no rosto deles. Mas então, ela continuou. Um dia eu vi você na televisão. E eu pensei que se um dia te encontrasse, eu poderia conversar com você, dizer que era amiga do Dante, falar que sabia da história. Mas, ela desviou o olhar, envergonhada, quando eu te vi aqui hoje, sentado no banco, naquele banco, exatamente como Dante descreveu. Alguma coisa dentro de mim explodiu. Eu queria ser parte daquilo, apenas por um instante. Eu queria sentir, como se fosse eu quem você tinha amado. Kaká fechou os olhos. O peso daquela revelação caía sobre ele como a chuva lá fora. Frio, incômodo, inevitável. Eu sei que foi errado, ela disse, agora chorando abertamente. Eu sei que eu devia ter falado a verdade. Mas você olhou para mim daquele jeito que só olha quando reconhece alguém que marcou sua vida. E eu não consegui resistir. Eu queria que alguém me olhasse assim. Só uma vez. Ele sentiu o coração apertar, não por ela, mas pela própria vulnerabilidade exposta. Sim, ele tinha olhado daquele jeito. Olhado com esperança, com saudade, com um amor que nunca desapareceu completamente. Então você decorou tudo o que o Dante contou. Não, ela balançou a cabeça. Não decorei tudo. Eu vivi com o Dante por anos. Ele falava de vocês com carinho, com saudade. Falava de detalhes que só amigos próximos compartilham. Eu sabia das histórias, mas não sabia sentir. E quando você perguntou detalhes reais, eu falhei. Porque eu não estive lá. Eu nunca estive lá. Kaká respirou fundo, mais pesado dessa vez. Você me enganou. Eu sei, ela disse, aproximando-se um passo. E eu não espero que você me perdoe. Mas eu queria que você soubesse que eu não fiz isso por mal. Eu fiz por desespero. Eu fiz porque minha vida estava um caos. Nada dava certo. Eu já tinha desistido de tantos sonhos. E quando te vi ali, parecia que era minha chance de viver algo bonito, mesmo que por engano. A chuva começou a diminuir um pouco,
mas o som ainda era forte o suficiente para criar uma atmosfera quase cinematográfica. Você não tinha o direito, Kaká disse, sem elevar o tom. Não tinha o direito de mexer com a minha memória, com o meu passado, como algo tão sagrado. Eu sei, ela repetiu, soluçando. Eu sei, e é por isso que eu estou aqui te pedindo perdão. Eu não quero nada de você, nada, só precisava admitir. Ela caiu de joelhos, como se suas pernas não suportassem mais o peso da própria culpa. Eu não sou a Laura, eu nunca fui, eu só queria ser vista. O vento trouxe um ar gelado, fazendo ambos estremecerem. Kaká demorou alguns segundos antes de falar novamente. Eu não te odeio, Melina. Ela levantou a cabeça devagar, surpresa. Você, não? O que você fez foi errado, muito errado. Mas eu não te odeio. Eu só me sinto triste. Triste por você ter achado que precisava ser outra pessoa para ser notada. Triste por ter mexido com alguém que você nem conhece. Triste por perceber que eu ainda esperava encontrar a Laura, mesmo depois de tantos anos. Ela abaixou o rosto, incapaz de encará-lo. Eu nunca quis apagar ela, disse, com a voz falhando. Nunca quis substituir. Eu só queria sentir que alguém precisava de mim, que alguém ainda via valor em mim. Kaká respirou fundo, olhou para a chuva, para as pessoas ao redor, para o vazio que se abria dentro dele. Melina, ele disse com um tom mais suave, você precisa encontrar valor em quem você é, não em quem você imita. Ela chorou mais forte. Ele então se afastou um pouco e disse, depois de tudo isso, eu preciso pensar. Preciso entender o que tudo isso significa. A chuva diminuiu o ritmo, como se estivesse se despedindo da tempestade. Melina permaneceu no chão, encolhida, enquanto Kaká dava alguns passos para longe. Mas antes de sair totalmente da cobertura, ele se virou e disse, obrigado, por pelo menos ter dito a verdade. Ela levantou o rosto, surpresa pela gentileza inesperada. Eu sinto muito, Ricardo. De verdade. Ele não respondeu. Apenas saiu caminhando sob a garoa leve que começava a substituir a tempestade. Cada passo parecia pesar toneladas. Cada gota que caía sobre seu rosto parecia carregar 15 anos de lembranças, saudade e dor. A certeza agora era absoluta. A mulher que reapareceu não era Laura. E agora, mais do que nunca, ele precisava encontrá-la. A verdadeira, a única, a que nunca precisou fingir. A noite havia caído sobre São Paulo como um manto espesso de silêncio e vento frio. No Ibirapuera, as árvores balançavam suavemente sob a luz amarelada dos postes, projetando sombras longas no chão, sombras que pareciam caminhar, observando tudo. Kaká chegou mais cedo do que o combinado. Estava nervoso, embora tentasse esconder isso. Ele conhecia estádios lotados, finais de campeonato, pressão de milhões. Mas nada o deixava tão inquieto quanto reencontrar alguém que um dia marcou sua vida de maneira tão profunda. Ele respirou fundo, sentado no mesmo banco onde, dias antes, tudo tinha recomeçado sem que ele percebesse. O mesmo banco onde Leila havia deixado lágrimas, cartas e verdades que ele nunca imaginara carregar. Agora, o vento soprava mais frio, e Kaká cruzava os braços, tentando aquecer o corpo e, de certa forma, também o coração. Quando Leila finalmente chegou, ele percebeu pelo som leve dos passos. Não precisou olhar. Ele reconheceria aquela vibração, aquela presença, mesmo depois de tantos anos. Só virou o rosto quando ela se sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, uma distância que falava muito mais do que palavras. Ela estava diferente, mais leve, ainda triste, mas com um ar de quem respirou depois de muito tempo submersa. Talvez escrever a carta para a mãe tivesse sido o primeiro passo que ela precisava. Talvez finalmente falar com Kaká fosse o segundo. Obrigada por ter aberto espaço para isso, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Kaká virou o corpo para encará-la. Eu é que devia agradecer. Você confiou em mim. Leila sorriu de canto, mas ainda sem conseguir encará-lo completamente. Era difícil olhar nos olhos de alguém que você tentou afastar da sua dor por medo de machucá-lo.
Era difícil admitir que o amor, mesmo quando pensado para proteger, havia se tornado uma barreira. Os dois ficaram alguns segundos em silêncio, ouvindo apenas o vento e o som distante de carros na avenida. Kaká, eu preciso te pedir desculpas. Por tudo. Por te tirar da minha vida daquele jeito. Por te impedir de saber que minha mãe... Ela respirou fundo, a voz falhando, mas continuou. Eu achei que estava te protegendo. Achei que você ia largar seus sonhos para ficar comigo naquele hospital. E eu não podia deixar você carregar aquilo. Kaká sentiu o peito apertar. Não era raiva. Não era mágoa. Era apenas a dor de alguém que finalmente entendia. Eu teria ficado, respondeu ele, sem hesitar. Teria ficado porque eu me importava. Porque você era importante. E nada importante é peso na vida de alguém. Leila fechou os olhos, deixando algumas lágrimas escorrerem. Não eram as lágrimas desesperadas de antes. Eram lágrimas de libertação, de alguém que finalmente escuta aquilo que sempre teve medo de ouvir. Eu sei, disse ela. Hoje eu sei. Mas naquela época, eu estava quebrada. E minha mãe também. Era como se o mundo estivesse desmoronando. E eu só queria salvar pelo menos você. E no processo, você se destruiu, completou ele, com delicadeza. Leila assentiu. Kaká, tentando aliviar o clima, mexeu na mochila e tirou algo de dentro. Era um envelope. Leila arregalou os olhos. O que é isso? Eu fui até a casa antiga da sua mãe. A vizinha ainda guardava isso. Disse que era para você. Ele entregou o envelope. Eu não abri. Prometi que seria seu momento. A mão dela tremia quando tocou o papel. O sobrenome escrito a caneta azul, por alguém que claramente tentava caprichar mesmo com a caligrafia cansada, fez seu coração quase parar. É da minha mãe. Ela inspirou profundamente. Abriu. Dentro havia uma única folha. Dobras marcadas, desgastada pelo tempo. Leila começou a ler em silêncio. As lágrimas caíram imediatamente, mas ela continuou lendo até o fim, sem desviar os olhos nem por um segundo. Ao terminar, ficou imóvel. Kaká esperou. Depois de longos minutos, ela dobrou a carta com cuidado, como quem guarda um tesouro que o mundo não merece tocar. O que ela disse? Ele perguntou suavemente. Leila limpou o rosto, respirou fundo e enfim respondeu. Ela disse que eu não podia fugir do amor, que não podia usar a dor como escudo. Que sua voz falhou, mas ela continuou. Que se um dia eu reencontrasse você, eu tinha que me permitir ser feliz. Kaká sentiu um arrepio percorrer o corpo. Era como se aquela carta viesse fechar uma ferida que nem era só da Leila, era deles dois. Os dois ficaram em silêncio de novo, mas dessa vez o silêncio não era pesado. Era um silêncio que abraçava, que curava. Leila então sorriu, pela primeira vez desde que o reencontrara. Kaká. Ela hesitou antes de completar. Eu não sei se estou pronta para tudo. Ainda estou em pedaços. Ainda estou me reconstruindo. Ainda dói. Mas eu quero tentar. Quero, pelo menos, parar de fugir. Kaká respirou fundo. Não esperava um pedido de perdão. Não esperava uma reaproximação. Ele só queria que ela ficasse bem. Eu não quero nada que te pressione, respondeu, com sinceridade. Não quero que você faça promessas. Só quero que você saiba que eu tô aqui e vou ficar na velocidade que você precisar, no ritmo que você conseguir, sem pressa. Leila cobriu o rosto com as mãos, emocionada. Aquelas palavras eram tudo que ela precisava, talvez tudo que ela sempre precisou. Então, num gesto tímido, ela encostou a cabeça no ombro dele. Kaká não se mexeu, não disse nada. Apenas ficou ali, deixando que aquele momento falasse por eles. Minutos depois, Leila levantou o olhar. Kaká, por que você veio de verdade? Ele sorriu, olhando para a lagoa iluminada ao longe. Por que você não foi a única que perdeu alguém? Eu também perdi uma parte de mim quando você desapareceu. E às vezes, para reencontrar o que a gente perdeu, precisa voltar ao lugar onde tudo começou. Ela respirou fundo, absorvendo cada palavra. Acha que a gente consegue recomeçar? Kaká virou o rosto para ela, e dessa vez os dois se olharam sem medo, sem passado,
sem dúvidas. Não acho, ele respondeu. Eu tenho certeza. Leila sorriu, e pela primeira vez seu sorriso era inteiro. Não era um sorriso triste. Não era um sorriso quebrado. Era um sorriso que dizia: eu estou cansada, mas eu ainda acredito. Eles ficaram ali, conversando até o parque começar a esvaziar, rindo de memórias antigas, compartilhando dores guardadas, reconstruindo uma ponte que um dia foi destruída por medo, mas que agora se ergueu com coragem. Quando se levantaram para ir embora, Leila segurou a mão dele. Não forte, não com urgência, mas com a leveza de quem finalmente encontra paz. Obrigada, Kaká, disse ela, por não desistir de mim. Eu nunca desisti, respondeu ele. Eu só estava esperando você voltar. E assim, caminhando lado a lado pelas trilhas do Ibirapuera, os dois foram embora. Não como estranhos tentando remendar o passado, mas como duas almas que finalmente haviam se permitido reencontrar. A mãe de Leila, de onde quer que estivesse, provavelmente sorriu naquele momento. Porque certas histórias não acabam quando a dor chega. Elas apenas esperam o momento certo para renascer.